queremos louvar é o 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha e por luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os preparou combate contra o mal. Pode ficar comigo, mesmo vacilante. Quando ataca o fogo, aleluia. Eu quero estar contigo, pra lutar se travar. Um lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu
Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia, vencendo o Rei Jesus. O país amante, a batalha levou, Cristo frente do seu povo. Multidões já não ficou, independente alta, seu furor já demorou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
Gálatas, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Verso 2, a igreja. Sabeis de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Eita, Jesus. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Eita, Jesus. Versículo 11. Todos juntos. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, pois o justo viverá da fé. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Que nessa noite Deus lhe dê fé e ousadia para entrar no Santo dos Santos, pois o véu foi rasgado. Aleluia. Aquilo que separava o crente da intimidade e da comunhão com Deus foi rasgado de alto a baixo. Nessa noite você pode, através da sua fé, aleluia, tocar o coração de Deus, alegrar a Deus, aleluia, com a sua adoração nessa noite e exaltar esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus poderoso. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos convidar aqui o Diácono Thiago Rocha para orar por nós, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Oremos. Altíssimo Deus, nosso soberano e amado Pai, nós glorificamos a Ti rendemos graças ao Senhor, porque entendemos que Tu és o Deus único e verdadeiro, que é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós expressamos, ó Pai, perante Ti a nossa alegria de estarmos aqui nesse lugar e suplicamos que Teu Santo Espírito trabalhe profundamente em nossos corações, nos recebendo em Tua presença e falando a nós para a glória e louvor do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Para o sol, e alto mar, o medo me secou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo reprimiu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele nos socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cruz. É um prazer, O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me secou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acabou, o medo reprimiu, quando ele ordenou, o mar obedeceu.
seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! As palavras de Jesus nunca irão aturar, definir a tua direita, mas tu não serás atingido. O Deus soprar toda a tua vida, clame o nome de Jesus, e ele te socorrerá. Pois firme está teu eu aqui está. Jesus de Nazaré, Tenho que secar, você veio soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas será a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele iniciamos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, pagamos tudo ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, Sagramos tudo nosso ser. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Sagramos tudo nosso ser.
Vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus está de mim. A minha vida está guardada no Senhor. E lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele definiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar, na história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais agora se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração celestial irei cantar. Na eternidade será só um começo, quando o meu mestre eu mas o meu papel será lá no céu. Vou abraçar o resumo da história encontrar. O maior papel é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais agora se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração celestial irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. O maior papel é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais agora se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior papel é saber que um dia no coração celestial irei cantar. A eternidade será seu começo, quando o meu mestre eu abraçar. O maior papel é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais agora se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um
pastora, amada igreja, que a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz, né, de estar de volta para a casa do Senhor. Quando eu fui para Jijoca foi difícil, porque sempre quando uma plantinha está plantada em algum lugar, que ela sai para outro lugar, ela sente muito, né? Eu senti muita saudade daqui da igreja, dos irmãos. E foi muito bom, né, ali, esses 2 anos que eu passei. E hoje eu estou sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu fui para lá. Saudade dos irmãos, saudade do meu pastor, da minha pastora, das irmãs. Porque desse jeito, né, foi plantado lá e já estava com raiz, aí teve que voltar para trás. Então é assim mesmo, a gente sente muito porque é uma família, né? Quando a gente sai do meio da família da gente para ir para outra família, né? Para se encontrar com outras pessoas em outro lugar, a gente sente saudade da família que a gente deixou, né? Então, do mesmo jeito que eu senti muita saudade daqui, hoje eu estou sentindo muita saudade de lá. Para honra e glória do Senhor, mas é assim mesmo. Deus, ele é assim que ele faz na vida da gente. Ele providencia algo para a gente em outro lugar, a gente vai. Se ele quiser trazer de volta, ele traz, como ele fez comigo. Mas eu quero dizer que, apesar da grande saudade, né, que eu senti de vocês lá, mas eu cresci, para honra e glória do Senhor. Eu quero dizer que assim, no meio da dificuldade que eu enfrentei, eu ganhei 2 carros lá, né, e eu não disse não. Talvez se o pastor André tivesse me convidado na Lourdinha, você pode ser professora dos adolescentes, talvez eu tivesse dito, pastor, eu estou passando por algo tão ainda não estou nem me adaptando ainda direito, ainda estou nem criando raiz ainda. E aí, para ser professor, eu já com uma turma de alunos na escola, né? Mas o pastor André, ele não disse assim. Ele apenas pegou a revista, ele me convidou para ser a dirigente do ciclo de oração. Ele me convidou, né? E ele queria que eu fosse... ele queria que eu tomasse conta dos jovens, mas eu disse que eu tinha mais habilidade com os senhores, né? Mas para ser professora de juniores, ele não me convidou. Ele apenas trouxe a revista e disse, irmã Lourdinha, você vai ser a primeira professora e a irmã Fernanda vai ser a segunda. E aí eu recebi a revista e levei para casa, fiquei, Senhor, e agora eu vou prepará-la para a escola secular, para a escola bíblica. Mas Deus me deu graça, né? E eu passei esses 2 anos lá, sendo professora dos adolescentes. E quero dizer que, para mim, eu sempre dizia lá, quando a gente recebe uma oportunidade do Senhor, a gente não rejeite. Porque quando a gente faz a obra do Senhor, o Senhor faz tantas maravilhas na nossa vida. E o Senhor me abençoou ali poderosamente, irmãs. E é muito bom quando a gente ensina, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. E muito. Para a honra e glória do Senhor. Então, eu quero dizer que foi 2 anos que eu passei ali e 2 anos de muita bênção, né? O Senhor me abençoou poderosamente ali, naquele lugar. Então, mas por mais que seja bom o lugar dos outros, mas melhor o da gente, né? Então, mesmo eu estando me dando muito bem ali, gostando de tudo, mas eu senti saudade da minha casa, saudade da minha cidade. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor me trouxe de volta, né? E eu quero agradecer a Deus por essa bênção que o Senhor me concedeu de voltar, porque a gente tinha algo ali para ser vendido, para a gente poder voltar, e tinha outras pessoas que tinham a mesma coisa e era difícil de vender, né? E nós, para a honra e glória do Senhor, a gente vendeu ponto, vendeu terreno que o Gonçalo conquistou ali, e Deus enviou, foi um comprador de outro lugar, e foi perguntando o endereço e tudo para comprar. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, é assim que Ele faz, né? O Senhor, quando a gente coloca algo nas mãos do Senhor, Ele providencia tudo para a gente. E quando a gente faz a obra do Senhor, o Senhor, Ele faz tantas maravilhas na nossa vida, por isso eu digo para vocês. Quando o pastor Sozinha entregar uma revista para você ser professora da escola bíblica, não diga não. Receba com alegria, porque o Senhor se responsabiliza. Muitas vezes a gente diz assim, Senhor, mas não tenho capacidade para isso. A gente não tem mesmo. Nós não temos mesmo capacidade para fazer nada. Mas o Senhor, Ele tem. É o Senhor que tem. E é Ele que nos usa para fazer a obra dele.
para a honra e glória do Senhor. Então, é só alegria, né, de estar de volta. E eu quero só ressaltar aqui um versículo para a honra e glória do Senhor, bem conhecido da igreja, né? Glória a Deus, aleluia. O Salmo 122, né, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? O salmista aqui, ele expressa a sua alegria, ele se alegrou, né? Ele se alegrou só em dizer que ia para a casa do Senhor, né? Então, é muito gratificante para a gente ter essa gratidão no nosso coração, né? Gratidão a Deus pelas bênçãos, gratidão a Deus pela vida, né? Pela oportunidade que tanta gente, né, está perecendo, tanta gente já tem descido a sepultura e o Senhor tem nos concedido essa dádiva, né, de estar aqui e nós temos essa alegria de glorificar e exaltar o seu nome, né? Então o salmista aqui, ele se expressa dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou só em dizer assim, vamos à casa do Senhor, ele já se alegrou. Imagine quando ele chegou na casa do Senhor, né? Só em dizer, vamos à casa do Senhor, ele já se alegrou. Então, é assim mesmo, é assim que o Senhor faz na nossa vida, né? Deus é maravilhoso. E eu quero dizer aqui que uma irmã aqui da igreja, eu nem tinha pensamento de voltar para Camusim, porque meu esposo dizia que não voltava mais para morar aqui, né? Então, por ele dizer isso, eu não tinha pensamento de voltar. Ele dizia, Luciana, nós não vamos voltar a morar em Camusim. E ele queria mesmo atender a nossa casa, né? E quando foi uma vez, eu fui convidada para vir aqui para o culto de senhora, estava mais ou menos um ano, né? E a irmã disse assim, me apresentou aqui e disse assim, a irmã Luzinha, ela está emprestada para a Jijoca, emprestada. E eu disse assim, meu Deus, será que eu vou voltar para Camusim? Será que eu vou voltar de novo para Camusim? Não volta mais para cá de jeito nenhum. E a irmã, eu fiquei com aquilo na minha mente, da irmã ter dito assim, né? A irmã Luzinha estava ali emprestada ali para a Jijoca. E depois, irmão, outra oportunidade que eu vim, estava até numa festa aqui, eu vim para cá, né? Estava ali na minha irmã e nós viemos para cá. Ela me apresentou do mesmo jeito, a irmã Ludinha está aqui conosco, ela está ali emprestada para a Jijoca. E eu, meu Deus, 2 vezes a irmã disse, será que eu vou voltar para minha casa? Meu Deus do céu, vamos postar isso, não volta mais para cá. Então, irmã, e aí tá aí nós de volta. E foi a irmã Amanda, Por 2 vezes ela disse que eu estava emprestada ali, eu, Senhor, será que eu vou voltar? O senhor está usando a irmã Amanda dizendo que eu estou emprestada. Então eu vou voltar para Camusim. E aqui estou de volta, irmã. E aqui eu estou de volta para a honra e glória do Senhor. O Senhor é tão maravilhoso nas nossas vidas. E eu só tenho a agradecer a Deus. Só em agradecer a Deus por estar de volta. A minha igrejinha, que eu muito amo, né? Eu só não aceitei Jesus aqui nessa igreja, porque aceitei na sede, né? Mas eu amo demais aqui a congregação de Jardim das Oliveiras. E então é isso que eu queria falar. Só gratidão a Deus, né? E agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me dado de me levar ali, irmão. Eu passei, assim, foi muito bom ali o tempo que eu passei, mas só uma coisa que eu senti que eu temia muito, é porque eu ensinava na zona rural. E eu ia sozinha para a zona rural, de moto, né? No ano passado eu tinha uma companheira que ia comigo, e quando foi esse ano ela optou por ficar só na sede, né? Na Jijoca. E como o meu concurso era Camusim, eu tinha que ensinar na Lagoa das Pedras. E eu ia de moto todo dia sozinha, e todo dia orando ao Senhor, e muitas vezes eu fui com muito medo mesmo, porque a gente via algo acontecendo em outros lugares, né? E lá mesmo na localidade a gente via coisas acontecendo, a gente tinha notícias de coisas acontecendo, e eu ia ali sozinha. Esse ano eu fui sozinha, desde de janeiro, que eu ia sozinha. Eu dizia que ia sozinha, mas eu ia com o Senhor, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu ia com muito medo, mas era sempre orando. Eu ia todo o tempo orando para o Senhor me cercar com as suas muralhas de proteção. E eu louvo a Deus, porque nunca aconteceu nada comigo, né? Porque um colega meu de trabalho, ele, bem recente, quando eu cheguei lá, ele estava bem recente, ele foi assaltado na estrada que eu passava todo dia. Ele foi assaltado, levaram a moto dele, levaram o computador, levaram tudo. Ele estava só com a roupa do corpo. E aí eu passava na mesma estrada, na localidade, no lugar em que ele disse que tinha sido assaltado, eu passava lá todo tempo lembrando, Senhor, toma na minha frente, Senhor, toma na minha frente. E ele
voltada para a honra e glória do Senhor. Eu passei esses 2 anos e estou aqui. E Deus não deixou acontecer nada comigo. Muitas vezes eu estava na escola, irmão. Muitas vezes eu estava na escola. E o irmão disse assim, irmã Lurdinha, roubaram uma moto lá na localidade de Lagoa Comprida, não sei se é Lagoa Comprida, que lá tem a localidade, né? É muito forte lá, Corvo do Mourão, é do Corvo do Mourão. Ele disse, olha, vão assaltar uma Ambróis no Corvo do Mourão, agora de manhã. E ele me dizendo isso, Jesus, daqui a pouco vou voltar para casa sozinho. Mas não, eu dizia que era só, mas não era só, porque eu sempre pedi ao Senhor para minha condução na minha frente, né? Então eu louvo a Deus, porque passei esses 2 anos e Deus não deixou acontecer nada comigo. Não deixou. Muitas vezes eu ia na minha moto e eu vi uma moto sozinha parada na beira da estrada. E eu tinha um susto tão grande que o coração faltava sair pela boca. Mas depois eu vi aqueles monte de palha, né? Aí eu dizia, é alguém que está pegando palha e está botando na beira da estrada, né? E era, né? E Deus não deixou acontecer nada comigo, mas o medo era muito. Irmã, nós fomos até assaltados lá. O comércio, né? Foi assaltado. E aí, mas Deus, ele não deixou acontecer nada demais. Levaram só coisas materiais. Mas nós não fomos, ninguém tocou na gente, né? E eu louvo a Deus, porque o Senhor, ele faz assim, né? Ele acampa os seus anjos ao redor daquele que eu tenho e guarda. Então, isso é que é gratidão, da gente servir a Deus, louvar e agradecer o nome dele, adorar a ele, todos os momentos, no momento de dificuldade, no momento de alegria, adore ao Senhor, como diz a canção, né? Na alegria, adore ao Senhor, mas também na tristeza, adore ao Senhor, porque ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Salmo 39, ele diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei mudo. Falava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se o meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, da qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos, né? Um salmo diferente. E Davi apostou ali em Jedutum, né? Uma pessoa que pôde cantar este salmo, onde ele assegurou, pedindo que ele cantasse esse salmo no momento de diversidade da vida dele, né? Como todos nós passamos. Estamos passando por muitas coisas, muitas tribulações, dias difíceis, né? Dias terríveis, mudanças, né? De moral, muitas coisas. E o que nos assegura hoje? Apenas a confiança, né? A confiança do Senhor. E se nós observarmos para onde nós olharmos e estivermos, irmão, nós estamos cercados, rodeados de inimigos. Nós não sabemos mais. E Davi, ele achou por bem se calar, ficar calado. Mesmo que ele falasse o bem, ele achou por bem não falar nada. Para que diante do que ele falasse, mesmo sendo bem, o inimigo não quisesse se aproveitar do momento, da ocasião. Talvez distorcesse as suas palavras. E hoje nós devemos andar assim, o tempo todo, em todo instante, em todo momento, orando, né? Fazendo súplicas ao Senhor, vigiando, intercedendo em todos os aspectos da nossa vida. E aqui é sempre o lugar mais seguro que nós encontramos. Fora o lugar secreto com o nosso Deus, né? Fora a nossa intimidade com Deus, que só Ele é quem sabe, Ele que sente.
Ele sabe do nosso íntimo. E Davi ali, ele fala, né? Deleita-te também no Senhor e te concederá. Não, já estou no outro salmo. Na página do ódio. Ele fala no 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Né? A brevidade da vida, né? Somos muito breves aqui. É muito rápido. Por isso que nós devemos fazer o melhor para o Senhor. E eu estou aqui também pedindo a oração, irmãs, pela vossa liderança de vocês aqui. Irmã Souzinha, irmã Adelaide, irmã Amanda, quem está à frente, liderando, seja qual for o serviço, o trabalho. Vamos orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor continue se mantendo de pé, dando muita sabedoria. E principalmente, irmãos, pela liderança da nossa igreja, ali da sede, nós sabemos que há uma grande necessidade. Irmãs, Paulo falou em sua carta, né? Que nós sejamos imitadores. Ele disse, sejam imitadores de mim. Por quê? Porque ele estava imitando a Cristo. E quando nós temos uma liderança forte, uma liderança que trabalha com zelo, com prazer, com força, com coragem, nós também nos tornamos assim. E se muitas das vezes nos encontrarmos assim fracos, como Davi estava, né? Que Davi ali preferiu se calar, falar apenas para Deus aquilo que ele estava sentindo. Porque muitas vezes há esse momento na nossa vida. Muitas coisas de nós que acontecem com a gente, nós não podemos, né? Falar ao nosso irmão, falar ao nosso vizinho, falar aos da nossa casa, da nossa família, muitas vezes só ao Senhor. Porque Ele nos entende, Ele nos compreende, né? E Ele é quem pode resolver. Né? E nos nossos momentos assim de tristeza ou de rejeição, eu não sei, por vezes acontece algo em nossas vidas que nos entristece. Mas mesmo assim, nós não devemos transparecer a ninguém. Nós devemos louvar ao Senhor. O salmista fez o salmo. E no momento que ele não podia louvar, ele pediu para que alguém louvasse para ele em seu canto. E com certeza aquilo lhe fez muito bem. Então, quando nos encontrarmos desta forma, em meio às alegrias e às adversidades da vida, em todo o tempo o Senhor cuida da gente. Não importa o que a gente estiver passando. Em todos os momentos é o Senhor que cuida da gente. E aqui eu agradeço essa rica oportunidade. Não esqueça, em todos os momentos, o Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida de nós. Irmãos, estamos vendo aí as dores de parto, né, da natureza, um dos sinais do Senhor. As contrações estão muito mais intensas, não é verdade? Quantas famílias, quantas pessoas estão morrendo. Mas, irmãos, até agora nós estamos sendo guardados. Não é verdade? Então, nós temos muito que agradecer ao nosso Deus. Muito mesmo. Sejamos gratos, alegres, felizes, não importa. O que importa é aquilo que está nos esperando na vida eterna. Aquele lugar que o Senhor foi preparar para cada um de nós. É para isso que nós devemos estar olhando. Não é para esses acontecimentos, não. A gente fala, mas não é para esses acontecimentos que nós devemos olhar.
nós devemos olhar para aquilo que nos espera, né? É pela fé, é pelos olhos da fé. Para onde nós vamos? Para onde o Senhor vai nos levar. E ali herdarmos a coroa da vida, né? Glória a Deus, para a vida eterna. Isso é que é o mais importante, amados irmãos. E aqui eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Por toda a minha vida. Não, pode ir. Ó Senhor, te louvarei. Pois eu sou a minha vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce que o mel. E me tira dessa cama. E me leva até o céu. Já vi fogo e queimado. Veio do sol que passou. Já vivi com perigo. As tuas voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar de Deus limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo.
E mesmo com Jesus ao lado, começaram a te chamar. Não te importa que pereçamos, não tá vendo quem é. E as ondas vão nos arremessando, será que é o fim? Mas Jesus se levantando, repreendeu o vento e se calou. Para os discípulos que andam questionando, algo ele tem para falar. Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segue, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu que disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que esse tanto medo assim? Não te importa que pereçamos, não tá vendo bem e as ondas vão nos arremessando, será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar. Para os discípulos que andam questionando, algo ele tem para falar. Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segue, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu que disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que você tá com medo assim? Por que você tá com medo assim? Não tem tempestade que possa parar. Com tempestade, não tem vento forte que vai derrubar. Ele vai cessar as ondas para me honrar. Não tem tempestade que possa parar. Com tempestade, não tem vento forte que vai derrubar. Ele vai cessar as ondas para me honrar. Quando foi o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema que me segue, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu que disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que você tá com medo assim? Onde está sua fé? Onde está sua fé? Disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que tem tanto medo assim? Por que tem tanto medo assim? Juntos esse texto, porque esse texto é muito rico.
para nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e eu digo amém. Meus amados irmãos e minhas irmãs, esse salmo que Davi escreveu, não pense você que ele escreveu esse salmo através de tapinha nas suas costas de amor, dizendo: vai, escreve esse salmo simplesmente para você escrever ele. Porque quando nós estudamos a história de Davi, nós percebemos que Davi foi um homem perseguido, por ser ele escolhido por Deus. Sabemos que toda pessoa que Deus levanta nessa terra é perseguido pelos nossos adversários. Todos nós somos perseguidos, tanto na vida espiritual como na vida física. E no caso de Davi, aconteceu essas duas coisas. Ele foi tentado no físico e também foi tentado no espiritual. Mas ele simplesmente não cedeu. Ele foi pedir perdão a Deus por tudo que ele tinha feito. E sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus misericordioso para cada um de nós. Por quê? Porque ele é um Pai bondoso e piedoso conosco aqui nessa terra. Somos filhos de Deus, eleitos do Senhor, porque foi ele quem me escolheu e foi ele também quem te escolheu para estar aqui esta noite, louvando e exaltando o nome bendito dele. E ele seja adorado por todos esta noite, neste lugar. Devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos concede na sua presença. Tem muitas pessoas hospitalizadas nesse momento, e eu e você estamos aqui adorando aquele que é rico em misericórdia, que é digno de louvor, que é digno de toda exaltação e de toda adoração. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus nas nossas vidas. Esse salmo que Davi escreveu não foi um salmo muito simples de ser escrito pela mesma, ou pelo mesmo. Olha a forma que ele vai começar esse salmo. Olha o que ele vai dizer. Ele vai começar dando uma afirmação. Escute-me isso. Ele vai dizer assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Ele não está dizendo o Tiago é o meu pastor, o João é o meu pastor. Não. Simeão é o meu pastor, Simão é o meu pastor, Pedro é o meu pastor. Ele está dizendo: o Senhor, ele é o meu pastor, o meu redentor, meu Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. É desse jeito. O Senhor, ele é o meu pastor. E quando ele está afirmando isso, ele está simplesmente falando com Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. É o meu pastor. Ele está afirmando. É uma afirmação de Davi. Ele passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Não só momentos de bonância, não.
E está aqui uma delas: o Senhor é meu pastor. O Senhor, eu tenho que ter uma comunhão com Deus. Eu tenho que ter uma intimidade íntima, próxima de Deus. O Senhor, Ele é o meu redentor. É Ele quem cuida de mim nos momentos ruins e nos momentos bons. As pessoas me abandonam, mas Deus não me abandona. As pessoas viram as costas para mim, mas Deus não vira as costas para mim. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Aleluia. Ele está afirmando. E quando Ele afirma, Ele fala de intimidade com Deus, relacionamento com Deus, companheirismo com Deus. Ele vai ter que confiar em Deus. As pessoas lhe abandonaram, mas Deus nunca vai lhe abandonar. Está na Bíblia isso. E quando se fala de intimidade, eu lembro logo de Moisés. No capítulo de número 33 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que o Senhor ia enviar um anjo para ir com Moisés. Aí Moisés diz assim: Senhor, é o seguinte, eu vou ser bem direto com o Senhor. Eu não quero que anjo nenhum vá comigo. Se a tua presença não for comigo, eu também não vou. O que é isso? É intimidade com Deus. Senhor, se tu for, eu vou. Se tu estiver lá, eu também vou estar lá. Por quê? Porque eu sei, eu confio em ti. Tu não me abandona, tu não sobe nem larga a minha mão. Eu sei quem tu és. Eu não quero anjo, eu quero a tua presença, Senhor. Negócio de anjo. Eu quero a tua presença. Moisés estava dizendo assim: Senhor, eu quero carregar essa presença na minha vida. Eu só vou se tu for, Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. É intimidade com Deus. Eu conheço um pastor que ele tinha tanta intimidade com Deus que você não tem noção do que ele falou. Ele disse assim: irmãos, certa feita eu estava orando a Deus e eu senti do lado do meu lado aqui na cama uma pessoa sentando e a cama ela afundava. E ele, como tinha experiência com Deus, intimidade com Deus, ele sabia que ali era a presença do Espírito Santo de Deus. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu preciso de ti todos os dias. Eu tenho que ter essa intimidade contigo e eu não posso abandonar o Senhor por nada. Intimidade. Companheirismo com Deus. Relacionamento íntimo com Deus. Nós nos relacionamos com tanta coisa. E Deus está onde? Nós também temos que ter uma relação íntima com Ele. Aleluia! Temos que ter essa relação íntima com Deus. E como é isso? É buscando a presença dEle, porque a presença dEle é que faz com que eu e Ele tenhamos intimidade. E ninguém nos engana. Absolutamente ninguém. Senhor, é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda no verso de número 1. Nada me faltará. O que é que Davi está dizendo aqui? É, Senhor, eu sei que todo santo dia é o Senhor quem me dá força para eu contemplar as tuas maravilhas. É o Senhor quem me levanta e eu consigo ver o raiar do dia, o atardecer e o anoitecer. É o Senhor quem nos sustenta.
Senhor. Nada lhe faltará. Aí eu te faço uma pergunta esta noite: o que é que tem lhe faltado? O que é que tem lhe faltado? Porque o que nós não podemos perder, e não existe nada melhor e mais importante do que a presença dele. Não existe nada melhor e importante. Então ele está dizendo assim, ó: nada me faltará, porque eu sei. Tudo do céu e debaixo do céu, elas são obra das tuas mãos, ou seja, tudo é teu. O que é que vai me faltar se tudo é teu, Senhor? Tudo está nas tuas mãos. Foi o Senhor quem fez tudo e todas as coisas. Tem lhe faltado saúde, tem lhe faltado força para você batalhar todos os dias. É Ele quem dá. Tudo isso vem de Deus e não do homem natural da terra. É Deus. Nada nos falta quando nós dependemos dele. Eu agora estou falando de dependência em Deus. Dependência em Deus. Verso de número 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Verso de número 2. A Bíblia está simplesmente falando de descanso. Deitar-me faz em verdes pastos. O salmista está dizendo assim: eu preciso descansar em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, porque tudo Ele pode fazer na minha e na tua vida, e quando Ele quer fazer, o inimigo não pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Não pode. Quando Deus Ele quer dar, Ele dá. E aí do cão, porque se meteu no meio, que Deus Ele é fulminado por Deus. Isso fala de descanso. Eu não sei como está você ao passar pelas portas aqui esta noite, mas o meu Deus, Ele conhece você e sabe. E eu digo a você: descansa a tua alma e a tua vida em Deus, porque Ele cuida de tudo, de você, da sua casa, dos teus filhos, das tuas filhas, do teu pai, de todos. É Ele quem cuida. Simplesmente descanse em Deus. E descansar em Deus é você dizer assim: Senhor, isso daqui eu não posso, mas Tu pode. Isso eu não faço, mas eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Eu vou descansar em Ti, Senhor. Faz aquilo que eu não posso fazer. Descansa a tua alma nele. Descansa a tua vida nele. Porque a vontade do Senhor ela é boa. A vontade dele é perfeita. E a vontade dele é agradável. Disse Paulo, escrevendo na igreja dos Romanos, aos Romanos. Ele vai dizer assim: a vontade é dele. Eu só vou descansar no Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele continua, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas que descansar no Senhor, descanse nele, que o mais Ele vai fazer por você. Não queira ir na força do seu impulso, confie nele. Aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos. Descansa nele. Confie nele. Espere a vontade dele.
não querer fazer as suas vontades, porque vai dar errado. Mas quando Deus está no negócio, as coisas acontecem no momento em que Ele quiser que aconteça, e ninguém pode impedir isso. Ninguém. Só descanse nele. Só confie nele. Aleluia. Guia-me, ainda no verso de número 2. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Guiar fala de direção. É ou não é? Guiar fala de direção. Guia-me, Senhor. E quando eu vejo isso daqui nesse verso de número 2, eu percebo que o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, Deus estava com eles. E Deus era a direção daquele povo. Deus estava na frente. Como? Êxodo capítulo de número 14. Lá está o Mar Vermelho. Aqui está Moisés com o seu cajado na mão. E aqui está o povo. E os seus inimigos estavam lhe perseguindo. E o que foi que aconteceu? É por isso que eu falo que quando Deus ele é a nossa direção, as coisas começam a dar certo nas nossas vidas. A perseguição vem. E Deus permite. Deus tem que permitir. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fala com Moisés. Moisés, o que tu tem na mão? No capítulo de número 14 do livro do Êxodo. Eu estou apenas um cajado, Senhor. Pois é, Moisés. Pega esse cajado aí e pode largar no mar. E foi assim que Moisés fez. Obedeceu a voz do Senhor. Fez aquilo que Deus mandou ele fazer. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o mar se parte bem no meio. E se formam duas paredes, uma aqui e a outra aqui. E está aberto a porta, o acesso, para que o seu povo venha atravessar o outro lado. E o mais interessante disso tudo é que quando eles atravessam, eles começam a cantar o hino de vitória. Eles começam a cantar o hino de vitória. Por quê? Porque Deus, Ele tem que ser a minha direção em tudo que eu faço. Ele tem que estar na frente, na minha frente, porque eu sei que vai dar certo, porque eu tenho que confiar nele, não é nele. Não é no homem, é no Senhor. Confiar nele. Ele tem que ser a minha direção. Refrigera a minha alma. Olha só. No verso do número 3, a Bíblia diz: refrigera a minha alma. Não foi fácil para que o salmista viesse escrever esse salmo aqui na abundância. Aqui nós aprendemos tantas coisas, tantas lições nesse salmo aqui. Refrigera a minha alma. Ou seja, Senhor, cura a minha alma. A minha alma está sedenta. A minha alma precisa de um repouso, do descanso, e isso só vem de ti. Refrigera ela, Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guiar. Quando eu leio isso daqui no verso número 3, eu vejo o cuidado de Deus para com Davi, o seu servo. Cuidado. Eu vejo dessa forma, porque cada um lê e entende uma coisa diferente. Eu vejo dessa forma.
eu vejo como o cuidado de Deus. E quando eu leio a Bíblia, no capítulo de número 13 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que o Senhor ia com o povo de Israel no deserto. De dia, ele colocava uma nuvem para aquecer o seu povo, porque no deserto não tem nada. E ele tinha que aquecer o seu povo. O povo é do Senhor. De dia, a coluna de nuvem acompanhava o povo de Israel. De noite, a coluna de fogo acompanhava o povo de Israel. Deus estava dizendo assim: eu não permito que vocês, meus filhos, morram no deserto, mas eu estou cuidando de cada um de vocês. Isso é o cuidado de Deus para com seus filhos. Eu falei aqui, repito, é Deus quem cuida da sua casa. É Deus quem cuida dos teus filhos. É Deus quem cuida das tuas filhas. É Deus quem cuida do teu pai. É Deus quem cuida. Ele cuida, é Ele quem cuida. É Deus quem cuida do seu sono quando você está dormindo, Ele está vendo você. E Ele está ali perto de você, cuidando de você, aleluia. Quando você se levanta, Deus está ali, dizendo assim: eu estou ofertando a vocês mais um dia de vida na terra, porque é eu quem cuido de vocês. É eu quem cuido de vós. É eu quem cuido do meu povo. Eu digo eu, mas é Deus. É Deus. Deus cuida, Tiago. Está doente? Tá. Mas Deus está lá. Você está clamando, mas Deus está vendo e está cuidando. Está enfermo? Tá. Mas Deus está lá, contemplando e cuidando. Tem muitos evangélicos enfermos. Tem. Doentes. Mas Deus está lá cuidando. Deus está lá com eles, porque o cuidado que vem do Senhor, nós estamos bem cuidados quando nós estamos nas mãos do nosso Deus. Você não vai pegar um filho seu, de 2 anos, e colocar na mão de uma pessoa irresponsável. Não vai fazer isso, porque ele vai maltratar o seu filho e não cuidar. Mas Deus não. Quando eu e você colocamos as nossas vidas na mão de Deus, é Deus quem cuida de nós. E é um cuidado de pai para filho. É um cuidado. Deus se preocupa conosco. É por isso que Ele fala. Como? Fisicamente Ele não está aqui, mas Ele está aqui através da sua palavra, que é o Verbo. E o Verbo é a palavra de Deus, que está falando conosco esta noite. A palavra de Deus. Verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Fala de aprovação. Provação. O que foi que Deus fez com Jó? Que a Bíblia diz que ele foi o mais rico de todo o Oriente. O mais rico. O homem tinha tudo, o homem era rico. Só que tinha um problema. Quando Satanás ele vê uma família feliz na presença do Senhor, ele vai investir pesado. Que é para ver se nós não murmuramos a Deus, se realmente confiamos nele. É isso que o diabo vai fazer. Porque tudo aquilo que aconteceu com Jó foi Deus que começou pela conversa.
Como a Bíblia diz que Deus fala com Satanás, dizendo assim: tu tens observado meu servo Jó? Aí Deus vai falar as qualidades que ele tinha. Olha só o grau de intimidade que ele tinha com Deus. Ou seja, Deus deu testemunha de Jó aqui na terra para Satanás. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que Deus, olhando do céu para a terra, ele faria isso comigo e com você, dando testemunha a Satanás acerca de nós? Dá ou não dá? Eu estou falando aqui porque Deus está mandando falar. Deus deu testemunha do seu servo aqui na terra. Falou as qualidades que ele tinha. Detalhe. Quando Deus diz assim: Satanás, tu tens observado meu servo Jó? Que ele é assim, 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 assim. Aí Satanás vai dizer assim: mas também as tuas mãos têm abençoado ele. É por isso que ele está na tua presença até hoje. Pelos bens que tu tens derramado sobre a vida dele. Pois pronto. Vai lá e toca tudo que ele tem. Aí eu quero ver se é isso que tu está dizendo mesmo. E assim Satanás fez. Tocou em tudo que já tinha, nos seus bens. Com a permissão de Deus. Irmã Juliana, o diabo, Satanás, só pode tocar naquilo que é seu se Deus permitir. Ele não vai nem um passo a mais sem a permissão de Deus. Deus dá limites a Satanás. Tu só vai até onde eu quiser que tu vá. Tu não vai dar nem um passo a mais. Até tu está sob o meu comando. Aí a Bíblia vai dizer que Satanás toca nos bens, Jó perde. Toca nos filhos, Jó perde. Do capítulo 1 ao capítulo de número 2, Jó perde tudo. Pastor Souza. Jó perde tudo. Só que no versículo de número 9 a Bíblia diz assim, ó: e disse-lhe a mulher de Jó: tu ainda retens a tua integridade diante de Deus, vírgula, amaldiçoa a Deus e morre. O cara já estava quase morto, perdeu os filhos e os bens. A mulher vem e dá outra pedra na cabeça para matar o cara. Amaldiçoa a Deus e morre. Só que no versículo de número 10, a Bíblia diz assim: assim como fala uma louca, assim falas tu. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Por quê? Porque foi Ele quem me deu. Foi Ele quem tomou. Bendito seja o nome do meu Senhor, que vive e que reina para todo sempre. E eu não vou murmurar diante de tudo isso que eu estou passando. Eu vou confiar nele, eu vou acreditar nele, porque eu sei que ele é o meu Senhor. Isso é o diabo, Satanás, irmão. Quer arrancar o servo do Senhor da presença. Inimigo sujo. Jó perde tudo. Sério. A mulher dele diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas quando eu leio isso daqui, irmão, há algo por trás desse versículo aqui. Eu até falei uma vez. Não aqui, acolá. No culto campal. Porque eu gosto de escacaviar a Bíblia de cabo a rabo. Desculpa a expressão. De cabeça para baixo. Se tem alguma coisa que eu não estou entendendo, eu vou pesquisar ou fazer alguma coisa. E quando eu li o versículo de número 9 do capítulo de número 2, eu descobri algo por detrás disso. E aí, Jó perdeu tudo. Ao ponto de se coçar com um caco de telha. Olha só, leproso, se coçar.
Olha a situação do homem desse. Eu estou falando aqui de provação. Provação. Só que no último capítulo, que é o capítulo 42, no versículo de número 10, a Bíblia diz assim: E virou Deus o cativeiro de Jó quando ele clamava a Deus pela vida dos seus amigos. E virou Deus o cativeiro de Jó, dando a ele 2 vezes mais daquilo que ele antes possuía. Isso é confiança em Deus. Ele pode te dar em dobro aquilo que você perdeu, porque Ele é Deus. É Deus. Ele é Deus. Aleluia. Perdeu os filhos e as filhas. No versículo de número 14, a Bíblia fala o nome das suas 3 filhas. Ezequiel, no capítulo de número 37, a Bíblia diz que Deus levou seu servo e colocou ele no meio de um vale, cheio de ossos secos. Eu estou falando aqui de provação, ou seja, de vale, de deserto. No verso de número 4. Ainda que eu andasse. Não ainda que eu ande, ainda que eu andasse. Ou seja, um dia pode passar. Lá está Ezequiel. Só que a minha Bíblia não diz que Deus dá uma ordem a ele para pisar em cima dos ossos. Mas que ele ande ao redor daqueles ossos que estavam sequíssimos. E a Bíblia vai dizer que aqueles ossos representavam o povo de Israel quando eles estavam mortos espiritualmente e em escassez. Está na Bíblia. Deus fala com Ezequiel o seguinte: tu não pode pisar em cima dos ossos, mas ande ao redor do vale. Ao redor do vale. Observe que ele não estava parado. Deus não mandou ele ficar parado, mas ele disse assim: tu tem que rodar. Tu tem que andar mesmo no meio do vale. O que é isso? Eu e você estamos passando por uma dificuldade, mas nós estamos aqui adorando ao Senhor. Eu e você está passando por um momento difícil da nossa vida, mas estamos aqui buscando a face do nosso Senhor. Nós não podemos ficar parados. Temos que andar, temos que buscar, temos que perseverar, temos que clamar a Deus. Não podemos ficar parados. Verso de número 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso fala de consolo. Verso de número 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa para mim, perante mim na presença dos meus inimigos. Davi lhe foi desprezado pelos seus irmãos. É tanto que quando ele vai escrever, ele diz assim: prepare-se. Uma mesa perante mim, na presença. Isso é muito forte, irmão. Dos meus inimigos. Aí quando eu leio a Bíblia diz no capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, no verso de número 1, parte B do verso. E disse o Senhor: enche o teu chifre de azeite e vem. Deus não disse enche e vai. Aleluia. Deus disse enche e vem. Ou seja, tu não pode ir sozinho. Eu tenho que ir com você.
Porque se você escolher vai dar errado, mas se eu escolher vai dar certo. E a escolha não é sua, a escolha é minha, então vem, eu vou contigo. Aleluia. Samuel obedece à voz de Deus. Enche o seu chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita. Chegando ele na casa de Jessé, ele vê Eliabe, está aí diante do Senhor, seu ungido. Aí Deus diz assim, não é. Não olha a aparência humana. Porque eu não vejo como tu vê. Tu vê o que está diante dos teus olhos. Eu vejo o que está dentro dele e o que está fora também. Não é. Passou Eliabe, Samar, Abinadab, todos os filhos de Jessé. Ele faz uma pergunta. Acabou-se os mancebos? Por quê? Porque Deus não escolheu nenhum desses homens aqui. Aí eu imagino Jessé olhando nos olhos de Samuel, dizendo assim, falta o menor. E aonde ele está? Está no pasto, cuidando das suas poucas ovelhas. Observe que quando Deus chama Samuel para ir até a casa de Jessé, ele vai chamar alguém que está ocupado, trabalhando, cuidando das suas poucas ovelhas, que é Davi. Não é, irmão Júlio? Cuidando. Quando ele chega na presença do seu pai e dos seus irmãos, a Bíblia diz que Deus fala com Samuel dizendo simplesmente isso. Unge ele, porque este mesmo é. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi naquele momento. Só que quando eu leio a Bíblia, Davi não foi ungido apenas uma vez. Uma. Ali foi apenas a primeira vez que ele foi ungido na presença da sua família. Porque eu imagino, se Deus derramasse mesmo a unção todo dia na vida de Davi, eu acho que ele não suportava da presença de Deus na vida dele. Porque ele foi ungido jovem. Ainda na sua juventude ele foi ungido por Deus. Escolhido por Deus. Levantado por Deus. É tanto que a Bíblia diz no Salmos 89, no verso de número 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, ungi. Foi eu quem ungi, foi eu quem derramei o óleo, foi eu quem separei, foi eu quem escolhi ele. Então está marcado, está selado, foi eu que escolhi ele para mim. Está ungido pelo Senhor. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Verso número 6 para encerrar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Isso fala de promessa. Então não é, pastor Souza? João capítulo de número 14. Versículo de número 2, a Bíblia diz que ele foi preparar lugar para todos nós. E aonde ele estivesse, eu e você, nós vamos estar lá também, juntamente com ele, ceando com ele e ele ceando conosco. Isso é louvável a Deus. Louvável a Deus. É promessa. E quando eu leio a Bíblia na Epístola Universal do Apóstolo João, não é o Evangelho, é a Epístola. No capítulo de número 2, versículo de número 25, a Bíblia diz assim: e esta é a promessa, que ele
vos tem feito. Que promessa é essa? É a vida eterna através do nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Redentor. Aleluia. Isso é promessa do Senhor. Para encerrar, por longos dias. O que é que o salmista está querendo dizer com isso, por longos dias? Pastor Souza está dizendo assim: eu vou morar com ele para sempre, por longos dias. Não pense você que nós vamos voltar mais à terra. É só uma subida e acabou. Eterno. Apocalipse capítulo de número 21, a Bíblia diz que tem um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém me aguardando e te aguardando também. Para ficar bem bonito para Jesus, eu vou dizer assim, ó: Jerusalém nos aguarda. Você vai ter que repetir, eu vou falar 2 vezes. Quando eu disser 1, 2, os irmãos vão gritar. Para ficar bem bonitinho, né, irmão? Você vai dizer assim: eu vou para a nova Jerusalém. Você tem que ter uma convicção disso, porque se você não tiver, eu não vou ter por você. Você tem que ter certeza que você vai morar com Jesus. Porque ele vai voltar, e é bíblico. Ele é a verdade, não a mentira. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Vocês estão comigo nessa ou não? Hã? Vou contar de 1 até 2. Quando eu disser 1, 2, os irmãos vão bradar daí mesmo. Jerusalém me aguarda. Vamos conferir lá. Você tem que ter essa convicção que vamos para um dia. Vamos estar lá com ele. Vou contar. 1, 2. Vamos lá, irmãos. Eu vou contar de novo, porque ficou fraquinho. 1, 2. Jerusalém nos aguarda e nos espera. A Bíblia diz que as palmas louvam ao Senhor. Louve ao Senhor com as palmas. Amém. Vou convidar aqui o diácono Antônio Eduardo para orar, para a gente ir para casa em nome de Jesus. Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, habita no mais alto céu. Pai amado, Pai Santo e poderoso, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto abençoado, Pai. Ainda na tua presença, Pai. Ah, Deus amado, abençoa a tua igreja, Pai querido, poderosamente, Senhor. Ah, Senhor, Deus da saúde perfeita, para que nós possamos vir para a tua casa, Senhor, buscar a tua força e o teu poder. E assim, Pai querido santo, nesse momento, Pai, eu já te peço, Pai querido, despede nossos lares, dá uma noite de paz, não só uma noite, mas uma semana toda a nossa vida, Pai amado. Pai amado, nos guarda, Senhor, nos ajuda, Senhor, livre, Senhor, de todo mal, Senhor. E assim, nesse momento, Pai querido, a te peço e te agradeço tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos para frente assim, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem vai sair daqui abençoado, diga amém. Glória a Jesus. Vai acontecer um reboliço em sua vida, uma reviravolta, aonde não houver saída, Deus vai abrir portas e você vai ser exaltado. O mundo vai saber, vai ver o seu retrato no noticiário. Você será manchete de um anonimato. Deus te fará um vencedor. Ele entrou na guerra, derrotou o gigante. Você é pequeno, mas seu Deus é grande. Sua força é inabalável.